Olá, convido você a orar comigo. Antes de orarmos, vamos aquietar a alma por um instante e nos colocar diante da palavra de Deus. Existe uma conversa acontecendo dentro de você que ninguém mais escuta. Ela surge antes das palavras, antes da resposta, antes mesmo da atitude. Essa conversa vive nos pensamentos, nas intenções e nos sentimentos mais silenciosos do coração. E Deus vê tudo isso. Ele não ouve apenas o que sai da sua boca. Ele também presta atenção naquilo que você cultiva em silêncio dentro de si, enquanto o coração permanece desalinhado. É possível falar de fé e, ao mesmo tempo, alimentar o medo, declarar confiança em Deus, mas carregar dúvidas escondidas, demonstrar bondade por fora e guardar mágoas por dentro. Quantas vezes encorajamos alguém com palavras cheias de esperança, enquanto o nosso próprio coração estava cansado e inquieto? Deus não se impressiona apenas com discursos espirituais. Ele deseja verdade no interior. Ele procura pessoas cujo coração concorda com aquilo que os lábios declaram. Não palavras vazias, mas uma vida sincera. Não aparência religiosa, mas entrega real. O Senhor se agrada quando aquilo que pensamos, sentimos e dizemos caminha na mesma direção. Por isso hoje, o convite não é apenas para orar com belas palavras, mas para permitir que Deus examine o interior, para pedir que Ele alinhe pensamentos, motivações e intenções. Quando o coração é tratado, a vida inteira começa a mudar. Tudo flui dali. Decisões, atitudes, reações e escolhas. Um coração rendido produz uma vida transformada. Nesta oração, não estamos pedindo algo superficial. Estamos convidando Deus a entrar no lugar mais profundo do nosso ser, onde ninguém mais alcança. É ali que começa a verdadeira mudança. A palavra de Deus nos alerta que o coração é o centro da vida espiritual. É nele que nascem os desejos, as intenções, os sentimentos e também as decisões que tomamos diariamente. A Bíblia nos ensina que devemos guardar o coração com todo cuidado, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo o que fazemos, cedo ou tarde, revela aquilo que está sendo cultivado dentro de nós. Quando o coração está ferido, a dor aparece nas palavras. Quando está amargurado, a dureza se manifesta nas atitudes. Mas quando o coração está rendido a Deus, isso se reflete em mansidão, em sabedoria e em paz, mesmo em meio às lutas. Nada começa do lado de fora, tudo nasce no interior. A palavra também nos lembra que o coração humano, sem a ação de Deus, é frágil e enganoso. Muitas vezes acreditamos estar bem, quando na verdade estamos apenas nos acostumando com aquilo que Deus deseja curar. Por isso, precisamos mais do que força de vontade. Precisamos da intervenção do Senhor. Precisamos que Ele ilumine pensamentos escondidos, sentimentos mal resolvidos e motivações que nem sempre percebemos. Jesus ensinou que aquilo que sai da boca é apenas um reflexo do que já está guardado no coração. As palavras revelam o conteúdo interior. Se o coração está cheio de medo, isso aparecerá. Se está cheio de orgulho, isso também se manifestará. Mas quando o coração se enche da palavra de Deus, de gratidão e de confiança, isso naturalmente transborda em tudo o que dizemos e fazemos. Por isso hoje, nós nos colocamos diante do Senhor com sinceridade, não para aparentar espiritualidade, mas para permitir que Ele transforme o que precisa ser transformado. Não queremos apenas mudar frases, queremos um coração renovado. Não buscamos apenas bons hábitos, buscamos um interior alinhado com a vontade de Deus. Essa é uma oração de entrega profunda. Uma oração que diz: Senhor, entra, examina, limpa e realinha tudo dentro de mim. A Bíblia é muito clara ao mostrar que o coração humano, sem Deus, não consegue se consertar sozinho. Por mais que tentemos mudar comportamentos, controlar pensamentos ou ajustar atitudes, sempre chegamos a um limite. A palavra nos ensina que o coração pode ser enganoso e que nem sempre conseguimos compreender completamente o que se passa dentro de nós.
Isso revela uma verdade importante. Precisamos da ação direta de Deus para uma transformação verdadeira. Não é apenas sobre melhorar externamente, mas sobre permitir que o Senhor opere no lugar mais profundo. Existem pensamentos que se repetem, lembranças que prendem, sentimentos que insistem em permanecer, mesmo quando desejamos seguir em frente. É exatamente aí que Deus quer agir. Ele não trabalha apenas na superfície da vida, ele trabalha na raiz. Jesus ensinou que quando o coração é cheio de algo, isso inevitavelmente se manifesta. Se está cheio de ansiedade, ela aparece nas palavras. Se está carregado de orgulho, isso se revela nas atitudes. Mas quando o coração é preenchido pela presença de Deus, pela verdade da palavra e pela confiança no Senhor, isso também se torna visível. O que domina o interior, governa o exterior. Por isso, nesta oração, não estamos pedindo apenas força para mudar, mas graça para nos render. Render o orgulho, render o medo, render as justificativas. Estamos dizendo: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu confio que o Senhor pode fazer em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Deus não rejeita um coração sincero. Ele se aproxima daqueles que reconhecem sua dependência. Quando abrimos mão do controle e convidamos o Senhor a trabalhar, Ele começa um processo de restauração que vai além do que podemos imaginar. A verdadeira transformação começa quando paramos de resistir e começamos a confiar. Essa oração é um convite para deixar Deus tocar o que está escondido, curar o que está ferido e renovar o que está cansado. Um coração nas mãos de Deus nunca permanece o mesmo. Chega um momento na caminhada com Deus em que percebemos que não basta acreditar. É necessário se render. Render não apenas as palavras bonitas, mas também os planos, os desejos, as vontades e até aquilo que temos medo de perder. A verdadeira entrega acontece quando dizemos ao Senhor: tudo o que sou e tudo o que tenho pertence a Ti. Quando nos rendemos de verdade, permitimos que Deus ocupe todos os espaços do coração, inclusive aqueles que costumamos manter fechados. Lugares onde guardamos lembranças dolorosas, apegos antigos, mágoas não resolvidas ou sonhos que colocamos acima da vontade dele. Deus não invade, ele espera ser convidado. E quando é convidado, ele transforma. Muitas vezes pedimos que Deus nos use, mas resistimos quando ele começa a tratar áreas que ainda não entregamos. Queremos a bênção, mas não o processo. Queremos o resultado, mas não a renúncia. No entanto, a transformação verdadeira exige entrega total. Um coração dividido não consegue experimentar a plenitude da presença de Deus. O Senhor deseja remover tudo aquilo que nos prende ao passado e nos impede de avançar. Não porque Ele quer tirar algo de nós, mas porque deseja nos conduzir a algo maior. Aquilo que Deus pede para deixar para trás nunca se compara ao que Ele tem preparado à frente. Confiar nisso é um ato de fé. Quando escolhemos nos render, declaramos que Deus é mais importante do que qualquer apego, qualquer segurança ou qualquer plano pessoal. É nesse lugar de entrega que o coração encontra descanso, paz e direção. Um coração rendido não vive mais dominado pelo medo, mas guiado pela confiança no Senhor. Hoje, o convite é simples e profundo: abrir mão do controle e permitir que Deus governe completamente o coração. Quando nos rendemos a Deus, Ele começa a revelar laços que ainda nos mantêm presos. Nem sempre são pecados evidentes. Muitas vezes são apegos sutis, lembranças antigas, pessoas, hábitos ou expectativas que continuam ocupando um lugar que pertence somente ao Senhor. O coração não consegue avançar plenamente enquanto permanece amarrado ao que ficou para trás. Deus conhece cada vínculo que nos limita. Ele vê aquilo que nos distrai, o que nos enfraquece e o que lentamente nos afasta da sua presença. Por isso, nesta oração, pedimos que o Senhor corte todo o laço que nos prende a este mundo de forma desordenada. Não para nos ferir, mas para nos libertar. Não para nos deixar vazios, mas para nos encher da sua vida. Há coisas que parecem seguras,
mas nos impedem de caminhar. Há relacionamentos, padrões e pensamentos que já cumpriram seu tempo, mas insistimos em manter. O Senhor, em sua graça, nos convida a soltar, a confiar que Ele sabe exatamente o que precisa ser removido para que possamos viver em liberdade. Quando Deus pede que deixemos algo, é porque Ele enxerga o que nós ainda não vemos. Ele protege, direciona e conduz com amor. Soltar não é perder. Muitas vezes é ganhar espaço para algo novo nascer. Um coração livre é um coração leve, disponível e sensível à voz de Deus. Hoje, permita que o Senhor revele o que ainda ocupa um lugar indevido no seu interior. Confie que cada renúncia feita por amor a Deus resulta em vida, paz e crescimento espiritual. O caminho da liberdade começa quando escolhemos obedecer, mesmo sem entender tudo. Deus deseja que o nosso coração seja fiel a Ele, não apenas ao que Ele pode fazer por nós. Muitas vezes, sem perceber, podemos amar mais as respostas do que a presença, mais os milagres do que o próprio Deus. Por isso, nesta oração, pedimos ao Senhor um coração leal, que o escolha mesmo quando não há sinais visíveis, mesmo quando as bênçãos parecem demoradas. Ser fiel a Deus acima de tudo é aprender a amar o doador mais do que os dons. É reconhecer que a maior recompensa da nossa fé não são portas abertas, provisões ou conquistas, mas o próprio Senhor. Quando o coração entende isso, ele se torna estável, firme e cheio de paz, independentemente das circunstâncias. O Senhor conhece as intenções mais profundas. Ele sabe quando o buscamos apenas pelo que Ele pode nos entregar, mas Ele também se alegra quando encontra um coração que o deseja por quem Ele é. Um coração que permanece fiel no silêncio, na espera e até na dor. Essa fidelidade agrada profundamente a Deus. Nesta oração declaramos que queremos um coração que não se venda por facilidades, que não se distraia com conforto, que não se curve diante de atalhos. Queremos um coração que permaneça firme, mesmo quando seguir a Cristo exige renúncia. Um coração que escolhe o céu, mesmo quando a terra oferece muito. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todas as outras coisas encontram o seu devido lugar. Nada se torna ídolo, nada governa o coração além do Senhor. Essa é a liberdade de quem ama a Deus acima de tudo. Senhor, nós te pedimos um coração que encontre satisfação em Ti acima de qualquer coisa nesta vida. Um coração que não dependa de circunstâncias favoráveis, de conquistas materiais ou de reconhecimento humano para se sentir completo. Ensina-nos a descansar em Ti, mesmo quando temos pouco, mesmo quando o caminho parece estreito, mesmo quando os olhos naturais não enxergam resultados imediatos. A Tua palavra nos lembra que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Por isso, hoje declaramos que o nosso tesouro não está nas coisas passageiras deste mundo, mas na Tua presença. Queremos um coração que escolha o eterno em vez do temporário, o céu em vez da terra, a obediência em vez da facilidade. Um coração que prefira caminhar contigo em simplicidade do que prosperar longe de Ti. Livra-nos da inquietação que nos faz buscar fora aquilo que só pode ser preenchido por Ti. Livra-nos da comparação, da ansiedade e da ilusão de que mais sempre significa melhor. Ensina-nos a reconhecer que a verdadeira riqueza é estar alinhado com a Tua vontade e viver em comunhão contigo todos os dias. Que o nosso coração aprenda a dizer: o Senhor é suficiente. Mesmo quando há perdas, mesmo quando há renúncias, mesmo quando precisamos abrir mão de algo que parecia importante. Confiamos que nada do que deixamos por amor a Ti se compara à alegria de Te conhecer profundamente. Tu és a nossa herança, a nossa porção e a nossa maior recompensa. Pai, nós Te agradecemos porque Tu és o Deus que transforma de dentro para fora. A Tua palavra promete um novo coração e um novo espírito, e hoje nós recebemos essa promessa pela fé. Não queremos apenas mudar comportamentos externos, queremos uma renovação profunda, real e permanente no interior. Remove todo o coração endurecido e coloca em nós um coração sensível à Tua voz, à Tua direção e ao Teu amor.
Nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade, sem máscaras, sem reservas. Entregamos cada área da nossa vida, cada pensamento, cada desejo e cada plano. Que nada ocupe o lugar que pertence somente a Ti. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua graça e da Tua verdade. Que as nossas escolhas revelem que pertencemos ao Senhor. Ajuda-nos a viver com um coração totalmente rendido, obediente e confiante. Que a nossa fé não seja apenas declarada, mas vivida diariamente. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a permanecer firmes, mesmo quando o caminho for estreito, e fiéis, mesmo quando houver sacrifício. Sabemos que toda entrega feita a Ti nunca é em vão. Nós declaramos que escolher a Jesus acima de tudo vale qualquer renúncia. Crer nas Tuas promessas nos dá esperança, força e direção. Sabemos que a eternidade contigo torna qualquer sacrifício pequeno diante da glória que nos espera. Recebe, Senhor, esta oração como um ato de amor, confiança e rendição. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva Amém nos comentários e declare sua fé. Se desejar, compartilhe seu pedido de oração. Será uma honra orar por você